Amigos e minhas amigas, boa noite a todos. Sintam-se envolvidos, né, na paz do Mestre Jesus, né, que irradia suas bênçãos de amor, né, de amparo espiritual sobre todos nós, né, através dos benfeitores espirituais, né, da casa e também pelos nossos benfeitores familiares que com certeza nos acompanham, né, no nosso dia a dia, mas especialmente nesse momento que a gente vem tentar buscar um pouquinho mais da luz do Evangelho, né, essa luz que vem do próprio Cristo, para iluminar o nosso caminho, iluminar os nossos corações, as nossas ações, né? E a gente se torne receptivos, né, a essas boas intuições que vêm do alto, que vêm da espiritualidade, para a gente poder, de fato, ter um momento assim modificador na nossa caminhada, né? Pelo abraço, assim, a lição que vem do Cristo, né? Ele nos entrega a lição, né? Cabe a gente, dessa lição, assimilá-la, né, ver onde cabe, né, no nosso caminhar, né, nas nossas necessidades evolutivas e fazer ali render frutos, né. Então ele nos dá essa semente, né, cabe a gente fazer frutificar. Ainda mais num tema tão importante como esse da noite de hoje, né. O título é A Necessidade da Caridade, segundo São Paulo, né. O próprio título já chama a atenção da gente, a necessidade da caridade, já destaca a importância da caridade, né. A caridade é necessária para quê? Para que é necessária a caridade, né? Porque o objetivo da caridade, né, assim, em quem a pratica, em quem a busca, é claro que é a iluminação espiritual, né? Aquele que recebe também tem o alcance ali dos efeitos dessa caridade, que é o reerguimento, recebe um amparo, recebe um apoio, né? Recebe um reequilíbrio através, né, daquela ação caridosa, seja de um abraço amigo, de uma palavra, né, de um auxílio material, se for o caso, né, que precisa ser eivado da caridade, né, não é o ato sozinho, né, é o que a gente entrega junto com o ato. Esse sim é o nosso tópico da noite de hoje, essa necessidade da caridade. Kardec também cunhou uma frase que é nesse mesmo sentido, né, que fora da caridade não há salvação, que é inclusive o título do capítulo 15, onde está inserida essa passagem de Paulo, né, fora da caridade não há salvação. Está dizendo a mesma coisa, essa necessidade da caridade para essa salvação. A salvação, né, no sentido teológico tradicional, assim, né, qual que é a ideia que se tem, né, nesse conceito teológico mais tradicional? Que a salvação seria o quê? Seria você cumprir determinados ritos, determinadas práticas, você cumpre determinados sacramentos, se você fizer tudo certinho, ok, aí sim você vai estar na bem-aventurança, você garantiu o seu pedacinho lá no céu, nas esferas celestes, onde você vai ficar lá eternamente na contemplação e curtindo lá esse posto que você conquistou, né? A salvação no conceito espírita é diferente, né? Entre as diversas leis que a gente estuda, uma das principais é a da reencarnação. A reencarnação, quer você queira ou não, né, estamos todos inseridos na lei da reencarnação. Então, eu posso até não acreditar na reencarnação, não tem problema, eu vou reencarnar do mesmo jeito. É como eu não acredito que o sol vai nascer amanhã. Não vai adiantar. Nós estamos, né, caminhando, evoluindo sobre essas leis divinas, e uma delas é da reencarnação. E é através das reencarnações, das vivências, ora aqui no plano físico, ora no plano espiritual, que a gente vai conquistando uma graduação espiritual, uma evolução espiritual que vai nos aproximar de Deus. Essa é a verdadeira salvação. O verdadeiro não, pelo menos é a salvação do ponto de vista espírita. É a gente sair desse patamar mais atrasado, inferior, e através do próprio esforço, né, da própria diligência, do livre-arbítrio, né, a gente vai escolhendo o nosso caminho e galgando outros patamares assim, de compreensão, né, de iluminação espiritual, onde a caridade vai ser o instrumento principal. Sem a caridade, a gente não vai conseguir chegar a essa salvação, seja essa a espírita. Se a gente pensar a espírita e a tradicional das filosofias, né, teológicas, assim, a finalidade é a mesma, só o meio assim que é meio, né, que é diferente, mas todas elas propõem essa aproximação de Deus, né, essa aproximação maior do amor divino. O próprio apóstolo Paulo, na pergunta
1019 do Livro dos Espíritos, ele fala que o destino de toda a humanidade encarnada, desencarnada, é gravitar em torno do amor divino. Pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, 1009 do Livro dos Espíritos, respondida pelo apóstolo Paulo. Então, o objetivo é esse lá na frente. Nós temos a caminhada, e nessa caminhada, adivinha o que a gente necessita? Do exercício da prática da caridade. Só que a gente precisa entender bem o que é a caridade, porque a gente ainda tem muito associado, né, na nossa, culturalmente, né, pelo hábito, pelo costume, de falar em caridade, você pensa no ato da esmola, no ato do auxílio material, né? No mês passado nós fizemos uma palestra que tinha o tema também de caridade, né, numa outra vertente, né, nós falamos isso, conversamos sobre isso, né? E hoje vamos conversar de novo, mas tendo como a base essa página de Paulo, Necessidade da Caridade, né, segundo São Paulo. Ele lá, né, é uma passagem muito conhecida, todos conhecem, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, né, isso nada adianta. A palavra no grego lá, que está lá, é ágape, né? Então, conforme a tradução que você pegar do Evangelho, você vai encontrar a tradução do grego para o português como amor ou como caridade, que tem o mesmo sentido, tem exatamente o mesmo sentido. Então, ágape significa amor ou caridade. Só que lá no próprio Evangelho, né, na Bíblia, né, no Antigo e no Novo Testamento, há outras formas de amor ali que são expressas ali também, e vamos dizer assim, são graduações, né? Tem o amor eros, que seria aquele amor mais da sensualidade, mais ligado às questões materiais, né? Tem gente que ama o seu carro, né? É um amor eros, né? Ou o amor mais ligado, né, à questão passional, né? Esse é o amor eros. Tem o amor storge, isso é uma classificação da própria teologia, do pessoal que estuda, né, a Bíblia, né? Esse amor storge seria aquele amor familiar, é o amor dos laços consanguíneos, né? E a gente vê que isso é uma coisa muito forte hoje em dia. Às vezes a pessoa, para sua família, ela faz tudo, mas não falta nada, né? Qualquer renúncia, qualquer sacrifício. Agora, se no vizinho ali está precisando de alguma coisa, fala, não, eu tenho a minha família para cuidar aqui. É o amor storge, esse amor assim, ligado aos laços consanguíneos, né? Lá fala também, os teólogos, tem o amor filia, que é mais ligado assim à questão da amizade, mas amizade no sentido de retribuição. Ele me ama, eu amo também, ele me faz bem, né, eu quero ele bem também. Esse amor que espera uma retribuição, que tem uma via de vai e vem, né, bem a amizade, né? Você é amigo de quem? De quem você gosta, quem gosta de você, isso é normal e natural. Só que esse amor ágape mesmo, aí já é uma outra categoria de amor. Esse é o amor que o Cristo exemplificou para todos nós. Em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento, em cada lição dele que ele trouxe, né, seja pela forma da vivência, seja em forma de parábola, né, o Cristo foi o exemplo vivo desse amor ágape. É um amor que não pede nada em troca. Não pede reconhecimento, não pede gratidão, pelo contrário, é ofertado na base da renúncia, do sacrifício, né, no esquecimento de si mesmo, que foi o que o Cristo fez, né? Ou a gente vê em alguma parte do Evangelho reclamando de alguma coisa, né? Quando ele tinha que dar alguma lição, falar, se colocar, ele se colocava, mas reclamar, jamais, né? E olha, ele, que é o único, né, que encarnou na Terra na missão de trazer o Evangelho, é o único que não tinha assim, nenhum passado para espiar, não era o caso do Cristo. Ele não reencarnou, ele encarnou, governador espiritual da Terra, ele veio naquele momento trazer a mensagem do Evangelho. E essa mensagem desse amor ágape, né, esse amor de renúncia, de doação, né? Lembrando que a ágape, né, tanto amor como caridade tem o mesmo sentido. Então a gente vai se atentar a isso e vamos começar a ler aqui a passagem de Paulo, né, Necessidade da Caridade, segundo São Paulo, que é um hino assim, ao amor, né, que tem uma poesia, assim, uma literatura maravilhosa, assim, que é realmente uma coisa assim, certamente o próprio Paulo estava inspirado por espíritos superiores, quem sabe talvez até pelo próprio Cristo, porque é de uma beleza assim
transcendental mesmo, né? Vamos começar. Todo mundo conhece, porque já é até música, né? Músicas famosas pegaram essas palavras e musicaram, e realmente todas ficaram muito bonitas, né? E Paulo começa assim, ó. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Paulo está dizendo aqui já logo de início que qualquer ato, qualquer ação, né, que por mais louvável, por mais bonito, por mais por mais benemerente que seja na sua aparência, ela precisa estar subsidiada no sentimento, né, que é o que vai dar a alma para aquele ato. Né? Por isso que ele fala, não adianta eu falar a língua dos homens, dos anjos, eu ter os conhecimentos. O que eu faço desse conhecimento? Né? Eu sei falar a língua dos homens e dos anjos, fazendo uma referência ao conhecimento acadêmico, mas também ao conhecimento religioso, né? A língua dos próprios anjos. Está falando de conhecimento espiritual, mas o que eu faço desse conhecimento? No que aquilo reverte em benefício para quem está perto de mim? Ou eu uso aquilo para o meu engrandecimento próprio, ainda mesmo quando eu falo aos outros? Né? Porque essa é a diferença, senão eu sou só um sino que tine. Se não tiver realmente com o sentimento de amor, esse amor ágape, no Evangelho eles é usada a palavra da tradução caridade, que é a que nós vamos usar aqui. Então qualquer ato, ele precisa estar realmente secundado na intenção. O ato em si, ele é menos importante do que a intenção. É claro que a gente tem que ter cuidado aqui, porque né, o ato em si, ele importa, é claro que importa. Eu vou lá e entrego uma cesta básica lá para uma família carente. Uma família que está passando um momento de necessidade por N circunstâncias da vida. Aquela família, aquela mãe ali que né, não tinha nada para fazer no almoço para as crianças, ela vai... É um ato né, de grande valor ali, de auxílio. Né? Isso é inegável. Não importa a minha intenção. No mês passado nós demos um exemplo até do político. Né? Quando tem eleição para vereador, sai os candidatos tudo distribuindo cesta básica. É caridade? Não, é um ato de beneficência que ajuda e que não tira o valor do ato, mas não é caridade, porque a caridade é quando está eivada, está nutrida, né? Tem na sua essência esse sentimento de auxílio, de renúncia. Eu estou entregando porque eu não quero, eu sinto compaixão, né? Me dói a situação do outro, eu quero, dentro da minha possibilidade, dentro daquilo que eu posso, ofertar-lhe um alívio para aquela mãe de família. Né? Eu não passei pela experiência de fome nessa encarnação, mas eu fico imaginando uma mãe que não ter um alimento para o filho, porque a própria mãe passar fome eu acredito que seja até mais fácil, né? Mas não ter um alimento para dar para o filho é uma dor assim que eu não consigo imaginar. Imagina a mão que vem trazendo aquele socorro salvador naquele instante ali. Não importa a intenção, o ato em si tem grande valor. Mas para a gente que está levando né, essa intenção de desenvolver a caridade, a gente precisa prestar atenção. O que está me movendo? Por isso que Paulo fala, né? Se eu não tiver caridade, não adianta. E ele continua aqui, ó. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. Do que Paulo está falando aqui? Está falando de religiosidade, né? Fala inclusive de mediunidade. Né? Se eu tivesse o dom da profecia, o quê? Não adianta eu ser médium, eu ir ali na cabine, dar passo, ou eu tenho uma evidência, eu vejo os espíritos, relato, né? Ou né, a questão da fé, eu tivesse uma fé que transporta montanhas. Paulo coloca a caridade acima da fé. Acima da fé. Por quê? Porque é aquilo que está nos modificando por dentro. Eu tô preocupado realmente com o objetivo mais espiritual, mais profundo daquele meu ato. Né? É o esquecimento de si mesmo, porque essa é uma característica da caridade. Né? Não importa o eu, né? Importa o outro. Por isso eu entrego, por isso eu quero modificar aquela situação. É claro, pessoal, que a gente fala assim, mas estamos todos nós aqui nesse aprendizado. A gente juntos aqui está refletindo em torno do Evangelho para aprender essas lições. E a gente vai aprender com esforço, sabe? Primeiro a gente ouve o Evangelho, a gente reflete sobre isso, depois a gente
olha para as nossas ações, o que está me movendo a isso? De repente, eu tenho um interesse pessoal ali, eu começo a combater isso. Eu não paro de fazer, acabamos de falar, a ação em si tem seu valor, e não é pequeno. Mas para nós mesmos a gente precisa ser vigilante e compreender por que eu estou fazendo isso. Né? Ou estou deixando de fazer. Né? Às vezes a gente está deixando de fazer e está faltando com a caridade. Né? Às vezes deixar de fazer é caridade, depende da circunstância. Né? Vem uma pessoa me agredindo, falando, e eu fico quieto, eu estou deixando de responder. É caridade. Né? Paulo vai falar disso daqui a pouco. Mas nessa questão religiosa, porque senão a gente cai naquela concepção da salvação das outras religiões. Basta eu cumprir determinadas práticas que eu vou garantir meu lugarzinho no céu. Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, não espere céus que você não ajudou a construir. Como que constrói o céu? É com a caridade. É o céu que eu, né, aquela mãe que eu aliviei ali com farnel, com os alimentos, que tirou ela daquela angústia, eu, né, promovi para ela ali um instante de alegria. É um pedacinho do céu que está me esperando lá. Aí, cuidar de novo, né? Senão daqui a pouco a gente está fazendo as coisas esperando esse céu, né? Desvirtuou de novo, né, essa nossa ação. Não é porque eu estou fazendo, mas esperando uma condição melhor no futuro. Não é fácil, pessoal. A gente tem que ir lidando com esse nosso íntimo e se educando, né? Do grande objetivo da caridade é esse, é nos educar intimamente, essa reforma, essa modificação do campo íntimo. Então aquilo que, né, poxa vida, eu ajudei, mas né, quem nunca, né? Você faz uma coisa assim, depois fala, nem agradeceu, né? Ou então você faz, a pessoa não fala nada, de nada, viu? Quem nunca? Não é caridade isso, pessoal. Seja lá o que você fez, você estava esperando a retribuição. Nós somos assim ainda, mas precisamos lidar com isso. Eu vou fazer, não vou esperar nem gratidão. Né? Quando a gente recebe algo, uma ajuda, é nosso dever ser grato. Né? Nós devemos ser grato a qualquer circunstância, ser grato a Jesus, grato a Deus, grato ao familiar que nos auxilia em algum ponto, um amigo da casa espírita que nos dá um apoio, um amparo. Né? Nossa irmã Tuca vira e mexe, me socorre nas escalas, né? Que tem que mudar e mexe tudo. Ela, né? Sou grato a ela. A gente tem que ser grato, mas não esperar gratidão, porque senão eu estou esperando o quê? O reconhecimento pessoal. Fugiu ali do escopo da caridade, que é a renúncia, que é o sacrifício, que é o desprendimento, que é o esquecimento de si mesmo. Né? Então, nessa questão religiosa que Paulo foca aqui nesse trecho, é muito importante a gente ter esse cuidado. Senão, daqui a pouco, a gente está cumprindo práticas, esperando essa salvação que vem assim, sem um esforço maior. Não é isso que Jesus ensina. Ele ensina o quê? Porta estreita. Né? Caminho, quer salvar? Escolhe o caminho estreito. Jesus está dizendo o quê? Precisa fazer força. Você precisa querer, você precisa dirigir o seu livre-arbítrio na direção dessa salvação. Né? Quer me seguir? Disse o Cristo. O que ele falou? Quer me seguir? Toma a tua cruz e me segue. Né? Jesus prometeu aqui vida boa para alguém? Não, não prometeu. Ele prometeu, né, que cada esforço vale a pena. Né? Que a construção da paz, ela vem do esforço. Uma vez perguntaram para o Chico, como que a gente consegue a paz? Né? Aí o Chico, naquele jeito maroto dele, falou assim, você tira o Z. Eu falo, a pessoa não entendeu, não tira o Z? Tira o Z da paz, fica pá, simbolizando trabalho. Trabalhe, se esforce que você consegue a paz. Porque cada um de nós que olhar para a sua vida para trás, assim, naquele momento que te exigiu muito esforço, seja um esforço de ficar em silêncio, um esforço de tolerância, um esforço de... Né, aquilo que realmente saiu lá das entranhas, assim, porque a gente não tinha aquilo para dar e deu, nós sabemos a paz que sentimos logo em seguida. Como que aquilo foi recompensador. Né? Tem algum problema em a gente se sentir recompensado por ter feito a coisa certa? Não, não tem, pessoal. Senão, como que a gente vai pesar as coisas se eu não sentir uma satisfação de ter feito a coisa certa? Mas não pode virar orgulho, vaidade, começar a me achar o espírito puro que está aqui dando palestra. Não, não é isso. Mas a gente, sabe, sentir prazer em fazer o certo e aquela satisfação íntima que é a própria paz. De repente você está chorando. De repente você está em lágrimas, está naquele tumulto, mas seu coração está em paz. Está tempestade do lado de fora. Está rugindo, está aquela coisa.
mas você está em paz. Né? Fazendo o seu melhor, aguardando os acontecimentos, porque tem situações que não tem o que a gente fazer. Quando a gente puder, a gente vai lá e pacifica, como Jesus, né, pediu pra gente, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Quando a gente puder pacificar, a gente pacifica, a gente dá a nossa contribuição, mas às vezes tem um momento que a gente tem que colocar na mão de Deus e confiar. E realmente ter essa entrega. É aquele momento da caridade superando a fé. Né? Eu realmente renuncio a mim mesmo e aguardo. Paulo vai falar disso aqui logo na sequência. Antes ele fala assim, ó, se eu houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada vai me servir. Olha, pessoal, eu posso dar tudo que eu tenho para os pobres, né, para os necessitados, eu posso dar meu corpo para ser queimado por uma causa. Paulo está dizendo, isso não vale nada se não tiver o quê? A intenção correta. De repente eu estou querendo ser um mártir aqui, dar meu corpo para ser queimado para entrar para o livro dos histórias, para ser, nossa, olha como ele era bom, ele deu a vida ali. Pode ser. Quem é que sabe isso? É só a própria pessoa e Deus. Né? Aí não cabe a gente entrar nesse julgamento. Paulo vai falar isso daqui a pouco. Então, cada ato, né, a própria, né, falamos no mês passado, nós temos que repetir aqui a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Quem estava aqui tem que lembrar o menimônico que nós falamos. Quem que lembra? Né? O BIP, né, do cristão, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Você, olha como que esse conceito de caridade é algo muito íntimo, é um sentimento lá dentro de você. Até mesmo, né, na questão da entrega de uma cesta básica, né, está na benevolência, ou seja, eu quero o bem do outro, é por isso que eu estou entregando. Aí é caridade. Né? Indulgência, quando eu não estou julgando os outros, quando eu não estou apontando o dedo. Eu aponto o dedo para mim mesmo, eu tenho uma mão pesada para mim mesmo, para julgar meus atos, para me analisar, para avaliar, para me reformar. Porque se eu não me conhecer, se eu não entender as minhas deficiências íntimas, como que eu vou mudar isso? Porque a gente está cansado, a gente já falou isso, está cansado de ouvir a pessoa falar, eu sou assim mesmo. Ué, e aí? Como que fica? Né? E aquela frasezinha que tem em qualquer cafeteria, né? Seja, né? Academia também tem, seja a sua melhor versão todo dia. É uma frase bacana, assim, tá no lugar comum do dia a dia, mas a gente precisa cada dia ser uma versão melhorada de ontem, de agora a pouco. Aquilo que eu identifiquei de equivocado em mim, eu vou tentar fazer diferente um pouco hoje. Esse é um dever nosso, ter esse cuidado, mas eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para mim. Sabe essa dureza que eu tenho com o outro? Eu começo a ter essa rigidez comigo mesmo, eu analiso minhas ações. Por quê? Por que eu respondi daquele jeito para a pessoa? Por que eu não dei atenção para ela? Por que eu dispensei ela? Porque aí a gente sempre se justifica, né? Fala, eu estava muito ocupado, né? Se a dona de casa ia queimar meu arroz, eu tenho que, né, soltar o filho para a escola, o marido vem do almoço, né? O marido também sempre vai ter uma desculpa, mas na verdade faltou caridade. Porque aquele parente que nos ligou ali bem na hora mais tumultuada do dia, mais agitada, né? Você até sabe o que ele vai falar, você sabe que ele vai reclamar, talvez vai repetir as queixas, mas de repente aqueles minutos que você vai ouvir vai ser o ponto de alívio da pressão interior da pessoa, que ela vai evitar um ato desatinado ali. Por quê? Porque alguém ouviu, porque alguém ofereceu para ela um pouquinho de paciência, de tolerância, ela conseguiu baixar ali, né? Ela falando exaltando, e você conseguiu passar um pouquinho para ela de serenidade, de calma. Dá para medir o valor disso? Não, não dá. Mas dá para a gente imaginar como que é importante. Então, né, é como no óbolo da viúva. Né? No óbolo da viúva, o que Jesus fala? Né? Ele estava lá de frente ao gasofilácio, que é uma espécie de cofre de pedra, onde o pessoal do templo lá colocava as ofertas para o templo. Só que era um cofre grande, assim, uma caixa de pedra, né? Que se colocava e depois não tinha jeito de tirar, só o sacerdote lá, por uma abertura específica, né? Só que era um cofre grande, assim. Aí chegavam as pessoas pro culto lá no templo, chegavam com as pessoas ricas, os doutores da lei, as figuras proeminentes lá de Jerusalém, elas vinham com aquele saco, assim, de moedas de prata, jogava lá, jogava do alto, sem fazer aquele barulho, né? Aí todo mundo olhava, nossa, aquela oferta foi grande, né? Aí o outro queria fazer uma maior ainda para chamar mais atenção.
Então fazia aquilo para quê? Para promoção pessoal. Quanto mais barulho fizesse, mais promovia a pessoa. E Jesus lá perto, né, com os apóstolos, viu, chegou uma senhorinha lá, pobre viúva, como relata o Evangelho, pegou 2 moedinhas, quase que sem valor nenhum, dava para comprar um pão, foi lá e jogou. E claro que não fez barulho nenhum, né? Mas Jesus chama os discípulos e fala exatamente isso aqui. Fala, olha, essa pobre senhora deu muito mais do que os outros, porque ela deu do que lhe fez falta, deu tudo que tinha, ou seja, está falando da renúncia, está falando do esquecimento de si mesmo, né? Jesus pega ela como exemplo, é a intenção do ato que valoriza o ato, que dá alma ao ato, que dá realmente a essência, não o ato em si, né? Aí Paulo, ele coloca algumas características aqui da caridade na sequência, né? Que fala assim, ó, a caridade é paciente, é branda e benfazeja, né? A gente já parou para pensar que a paciência é um ato de caridade? Por quê? Porque a gente está esquecendo de nós mesmos. Quando eu estou sendo paciente, qualquer situação que exija a minha paciência, o quê? Eu estou me colocando em segundo plano, em segundo lugar. Porque em paciência eu quero passar primeiro, né? Tá o trânsito ali, eu saio buzinando, eu quero que saia todo mundo da frente para eu passar com o meu carro. Eu estou impaciente porque eu acho que o meu tempo vale mais do que o de todo mundo, que ninguém pode errar, que ninguém pode, né, ali atravancar o trânsito. Qualquer ato de impaciência é porque eu estou me colocando em primeiro lugar. A paciência, a caridade é branda e benfazeja. A brandura é uma lição, uma virtude que a gente precisa aprender ainda, né? Aqui na casa espírita, aqui nessa reunião, nossa, parece que todos nós somos santos, todos nós somos pessoas equilibradas, mas pisa alguém no nosso calo. A gente sabe dessas experiências nossas, dessas deficiências, né? Naquele momento imprevisto, que algo dá errado, muitas vezes a pessoa vira uma onça, né? Nossa, era tão calmo quando veio explodiu. Na verdade, a pessoa estava afivelando uma máscara assim de educação, que é legal, né? Tudo bem, né? Mas tem que chegar lá no íntimo. Tem que dominar esses instintos que vêm assim, que a pessoa quer virar uma fera, bateu, levou, né? Eu não levo desaforo para casa. Uma frase evangelicamente mais equivocada que essa não tem, porque quando a pessoa fala que não leva desaforo para casa, é porque ela está levando, né? Ela recebeu uma palavra dura, recebeu ali uma questão ali de enfrentamento, e ela enfrentou também, e ela carrega aquela vibração, aquele sentimento o resto do dia, talvez semana, né? Talvez por muito tempo, né? Quem de nós que nunca teve um entreveiro com alguém, uma discussão, um mal-estar, né? Aí fica, quando vê passa, você esquece. Não é que você resolveu a questão não, mas você esquece, não vê a pessoa. Aí um belo dia você dá de cara com a pessoa, e aquilo tudo volta de novo com a mesma força. Por quê? Porque nós não lidamos com esse sentimento lá dentro, porque nos faltou a brandura, nos faltou esse aqui, o benfazejo, né? Ou seja, procurar o bem, procurar amenizar, né? Toda ação que Paulo está falando aqui é caridade isso. E ele continua, a caridade não é invejosa. Claro, né? Inveja é o quê? O outro tem, eu quero também. Por que o outro tem? Por que ele merece? Eu mereço mais que ele. A inveja é isso. Por que a pessoa tem isso, aquela circunstância, aquela situação? A inveja, eu estou querendo para mim aquilo que é do outro. Numa atitude muito imatura e infantil espiritualmente, né? Como se todos nós vivêssemos as mesmas experiências, né? A pessoa às vezes está lá naquela casa, aquela mansão, aquela coisa, mas você sabe as provas que ela está vivendo? As dificuldades, sofrimento? Ou só porque eu olho aquela aparência ali, eu acho que a pessoa, a vida dela é 100% um céu azul. Não é assim, ela está só numa experiência diferente da nossa, né? Então a caridade, ela não é invejosa, óbvio, né? Porque a inveja tá ali filha dileta do egoísmo, né? E egoísmo o oposto da caridade. A caridade não é temerária nem precipitada, não é temerária. O que é ser temerário? Eu faço ação e não me preocupo com o resultado. Eu vou andar com o meu carro aqui a 140 nessa estrada esburacada, cheia de curva, e não tem problema. Isso é ser temerário. Eu não penso nas ações que podem decorrer das minhas ações. Vem esse mendigo aí pedir, eu vou correr com ele daqui. Eu não estou pensando nas consequências. Eu estou sendo temerário, né? Quem é aquela pessoa que vem pedir ajuda para você? É um bêbado aí da rua, né? Todo dia ele está aí na porta de casa tocando no interfone. Mas quem que é ele? Você sabe? Não, a gente não sabe. De repente foi um irmão seu.
De repente foi um pai, foi um filho em outra encarnação, que está ali naquela condição da dependência química nesse momento, mas pelas leis da afinidade, do amor, né, leis que são insondáveis para nós, está ali batendo na sua casa quase que todo dia. Você temerariamente oferece para ele o quê? A porta da rua, né? Sai daqui, né? Volta aqui quando você não estiver bêbado, não sei, como se fosse uma escolha da pessoa, uma enfermidade física, né, e espiritual, né? De repente aquilo que a gente oferta ali para o irmão vai junto, se tiver evado do sentimento de caridade, que vai ser em algum momento modificador. De repente um dia ele vai chegar a sentar no estado alterado, eu vou conseguir conversar melhor com ele, oferecer um algo mais. Quem é que sabe? Nós não sabemos, por isso que a caridade ela não é temerária. Ou seja, ela pensa nas consequências, é pensar nas consequências. Tudo que a gente faz ou que não faz tem consequência. Isso é lei espiritual, lei de ação e reação. Absolutamente tudo que a gente faz ou não faz tem consequência. Agora, a consequência é boa ou é má? Depende do rumo que nós demos à nossa ação, né? No nosso silêncio, na nossa omissão. Né? Aí que entra o valor daquilo que a gente está falando do autoconhecimento, da autorreflexão, de pensar sobre o que eu estou fazendo. Né? Às vezes a pessoa está numa situação difícil, vamos dizer, num relacionamento, né? Hoje em dia está na moda dizer o relacionamento tóxico, né? Vamos pensar na questão do namoro, né? Namoro é uma época da juventude ali de realmente conhecer, de testar, de viver aquela experiência, sempre com responsabilidade, é claro, né? Não ser temerário, né? Não ser precipitado, né? Mas se aquele relacionamento não está bacana, está faltando alguma coisa, mas eu acostumei com a pessoa, mas eu... Não pode ser temerário, você tem que pensar nas consequências, tem que assumir o controle da sua vida. Isso nos é pedido desde que a gente sai da infância lá, a gente assume o controle do nosso livre-arbítrio. É claro que com o passar dos anos, né, pelo menos seria o normal, a gente vai apurando esse sentimento. Né? Com a idade a gente vai ficando um pouquinho mais experiente. Não é que a gente fica melhor espiritualmente não, mas as experiências da vida ensinam a gente. Né? Mas desde cedo a gente precisa exercitar esse livre-arbítrio. Se eu não conquistei ainda essa capacidade de olhar para mim e ver o que eu preciso fazer, está na hora da gente começar. A gente precisa fazer as coisas refletidamente. É isso que não é ser temerário, eu faço com reflexão. Ou se eu fiz e não pensei, depois eu penso, depois eu analiso e não se enche de orgulho, né? A caridade não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Se agasta, se azeda. Não tem melindre. Né? Nossa irmã Tuca sabe que na casa espírita não tem melindre de jeito nenhum, né, Tuca? Não tem melindre, né? Casa espírita, né? De jeito nenhum. Tem, sempre tem. Mas tem melindre no lar, tem melindre no trabalho, sabe? Porque a gente sempre se coloca numa posição que a gente acha que a gente merece mais, a gente sabe mais. Está relacionado com orgulho, com a vaidade, sabe? Nossa irmã Tuca veio falar que eu falei uma besteira lá na palestra. Quem é ela falar isso comigo? Eu não volto mais lá. Estou me azedando e me agastando. Por quê? Faltou caridade. Em vez de eu ouvir o conselho da nossa irmã, em vez de entender que ela, com muita, né, foi muito esforço, ela veio falar, isso não aconteceu não, viu, pessoal? É só uma situação hipotética, mas pode falar, viu, minha irmã, quando for o caso, viu? É só uma situação hipotética, mas normalmente a pessoa fica melindrada. Adivinha o que está faltando? O que está necessitando? Caridade. Porque ela não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Né? São situações que a gente precisa saber lidar com a crítica. E a crítica, às vezes, vem, sabe de quem? Do inimigo. Do inimigo. Mas, claro que vem do inimigo, né, daquela pessoa que não gosta de você. Ela quer te atingir. Ela quer te botar para baixo. Mas sabe com o que ela faz isso? Com a verdade, muitas vezes. Ela te aponta algo que às vezes o amigo, que às vezes o companheiro, a companheira não teria coragem. Vem ali aquele desafeto e aponta certinho, falando, eu tomo só por crítica, eu rejeito, falo, olha que... Será que não seria o caso, se for para eu agir com caridade, não me agastar nas... Deixa eu analisar essa crítica aqui. Né? Onde que tem um fundo aqui de verdade? Onde que eu não estou conseguindo ver isso em mim que o outro vê? Muitas vezes a gente vai encontrar isso, né? Porque o Emmanuel mesmo fala na mensagem dele, o amigo muitas vezes é complacente com os nossos erros, porque é amigo.
né? Agora o desafeto vai lá e te aponta direitinho onde você precisa mudar. É claro que às vezes entra pela calúnia, difamação, inventando histórias, é outra coisa, né? Mas vamos olhar a crítica que nos chega e ver onde que ela está verdadeira e onde que aquilo pode ser um auxílio. Se eu tiver caridade, não me azedar, não me agastar com aquilo, eu vou conseguir extrair algo positivo daquilo que não é bom, né, pessoal? Receber um xingamento, receber um... né? Mas de tudo a gente pode extrair uma parte boa, né? Paulo mesmo, em outra passagem, fala, observa tudo e retém o que é bom. Observa tudo, até as críticas que ele está falando. Ele está falando de livros, tem livros esquisitos, estranhos, observa tudo e faz sua análise, né? Ele continua aqui, ó, não suspeita mal. Caridade não suspeita mal. O que nós antecipamos aqui do julgamento, né? A gente está sempre suspeitando mal. Eu vejo uma circunstância ali, como desse, né, do exemplo que eu dei do irmão, né, dependente químico, alcoólatra, que bate na nossa casa. Eu já boto na conta da sem-vergonhice. Né, vai para um trabalho, vai dar um jeito na vida, vai para o ar. Não é simples assim. Não é simples assim, por quê? Mas eu suspeito mal. Se eu tiver caridade, eu vou tentar oferecer algo diferente. Ou eu vejo um irmão caído lá e já falo, lá, bebeu até cair. Foi isso mesmo? Você viu ele no bar bebendo? Você estava acompanhando? Ou tá cambaleando? Né, bebeu. Ué, né? E se a pessoa tiver uma disfunção no açúcar ali e está se sentindo tonta, passando mal, uma hipoglicemia, alguma coisa assim, está com um mal-estar físico e eu, no meu julgamento, estou suspeitando mal, faltando com a caridade, já faço ali o julgamento. Qual que é o conselho mais fácil? É o que o Cristo nos deu, não julgueis. Não, quem foi que atribuiu para nós a função de juiz dos outros? Ninguém. Então não cabe a mim saber se ele está ali tonto porque ele bebeu, ou porque está doente, ou isso, ou aquilo. Não cabe a nós julgar, cabe a nós o quê? Oferecer o nosso melhor. Né? Mesmo que a gente tenha que renunciar aos nossos julgamentos, renunciar à minha posição, eu tento oferecer naquela situação aquilo que realmente pode fazer a diferença para aquela criatura. Né? Nem seja no silêncio mental. Se eu não consigo oferecer nada de bom nem uma prece, quem sabe o silêncio mental eu não consigo também? Aí tá complicado, né? Se eu não consigo nem segurar a crítica que vai dentro de mim. Ele continua aqui, ó. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Nesses tempos assim de polaridade política, a gente vê muito isso, né? Tem um grupo e tem outro. Aí um se rejubila com a injustiça, mas não com a verdade, porque não importa a verdade em si, importa que o castigo esteja com o outro. Isso eu estou falando independente do lado. De um lado, o outro é assim. Ou seja, a verdade ficou para segundo plano. Estão falando isso, estão acusando daquilo, né? Mas qual que é a verdade? A caridade, ela se preocupa com a verdade e não quer a injustiça. Mesmo porque se ela não quer a injustiça, quer dizer o quê? Ela quer a justiça. Mesmo que seja daquele lado que eu defendo. Ela não quer a justiça? Porque ela não se rejubila com a injustiça. Ela quer que a justiça seja feita, até mesmo a justiça aqui dos homens, que é um mecanismo que nós estamos inseridos com toda a sua imperfeição, com todos os seus problemas, que é gerido, criado, né, e desenvolvido por nós, né, que somos imperfeitos, então ela tem as suas imperfeições. Mas é o nosso modelo aqui de controle, de civilidade que a gente tem que estar pronto a cumprir, servir, né, e respeitar, mesmo com as suas imperfeições. Mas eu preciso me rejubilar com a verdade, não com a injustiça. Independente para qual lado que está sendo apontada, a verdade ou a injustiça. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Né? Relacionando de novo com a fé, né? Porque aquele que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, a fé e a esperança. Né? Colocando a caridade, né? Aqui é o final, vou até ler o final aqui. Ó. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Ou seja, a caridade, a fé e a esperança, Paulo coloca isso aqui no final, elas estão interligadas. Né? A caridade, ela precisa estar secundada na fé e na esperança. Eu tenho uma situação, como eu falei, eu tenho uma situação crítica, eu tenho uma situação que não tem o que eu fazer. Eu estou tentando buscar o equilíbrio íntimo e fazer a minha melhor parte, mas lá no meu íntimo, eu espero que aquilo vai passar. Aquilo vai se modificar. Porque pode ser a situação mais difícil que for, ela vai se modificar.
ela vai passar. Não há mal que não passe, não há bem que também fique indefinidamente assim, sabe? Você pode imaginar a situação mais feliz do mundo, tal, pela própria características, injunções assim do plano físico, aquilo ali tem a tendência de se modificar com o tempo, vai se modificar, né? Então a gente precisa ter essa maturidade da caridade de saber que, né, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Tudo sofre no sentido assim de saber que tem sofrimentos que a gente vai precisar suportar. Não é no sentido de ser subserviente, né? Tem uma situação aqui que eu preciso. Não é nesse sentido, mas é entender que a gente vai passar por dores, a gente vai passar por provas, né? A gente vai sofrer essas dores, vai sofrer essas provas, vai sofrer as críticas, mas de tudo a gente vai extrair o melhor aprendizado se a gente tiver realmente nutrido desse sentimento, desse amor ágape, né? Que é a caridade, onde, qual que é a principal característica? A renúncia de si mesmo. Eu renuncio à importância que eu tenho, porque, de um modo geral, a gente dá uma importância muito elevada a nós mesmos. E isso causa uma série de problemas de relacionamento, problemas espirituais, problemas até psicológicos, né? A pessoa sofre na expectativa que ela criou de algo que ia acontecer. De repente, no relacionamento, não, aquela pessoa vai me fazer feliz, né? E depois você conhece que a pessoa é simplesmente imperfeita como você, e não te entregou aquela expectativa que você criou de felicidade, né? Ela não me deu a paz que eu esperava, mas lembra que a paz é construída pelo trabalho? Trabalho simbolizando assim essa renúncia, esquecimento de si mesmo. Então, a caridade, ela não cria essas expectativas, por quê? Porque ela já está renunciando de antemão, né? São conceitos difíceis, né, é algo que a gente precisa aprender ainda, mas com as luzes do Evangelho, né, a gente, né, sendo assim, colocando realmente nas mãos a rédea do nosso campo emocional íntimo, a gente vai conseguir, pouco a pouco, ir assimilando, né, esses conceitos que vão se transformar em virtude, que vão fazer parte da nossa bagagem emocional íntima que vai nos acompanhar para sempre. Mas a gente precisa pensar, refletir, a gente precisa analisar, né, não ser temerário. Aí tem todas essas características aqui da caridade que Paulo coloca, por quê? Porque a gente precisa, né, dos detalhes. E ele deu os detalhes aqui para a gente realmente usar esse instrumento a benefício da nossa reforma íntima, da nossa melhoria moral, espiritual. E vai acontecer o quê? Vai repercutir na nossa vida. Você vai ver, pouco a pouco, as coisas vão começar a melhorar, né? Porque é lei de ação e reação. O que você planta, você colhe. Isso é inevitável. Ah, não, mas eu não quero nada de volta para mim. Não, mas você vai ter. Você plantou o bem, você vai ter o bem de volta. Ah, mas não é minha intenção. Que ótimo. Mas você vai ter o bem de volta. É da lei divina. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente recolhe sempre, obrigatoriamente. Então vamos, né, se o momento estiver difícil, se não estiver fácil, vamos, né, usar da caridade, né, compreender essa necessidade de usar esse amor assim mais sublimado, que busca mesmo renúncia de si mesmo, que as coisas vão melhorar e vão modificar. Basta a gente fazer a nossa parte, mas claro, contando com o auxílio do alto, né, buscando através da prece esse fortalecimento que a gente vai precisar para os momentos difíceis e tomar as decisões certas, realmente nutridas pelo sentimento desse amor ágape, né, a caridade. Muito obrigado, muita paz, muita luz a todos.